Paz e bem, meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final da semana, temos muitos motivos para louvar a Deus por mais uma semana que encerramos. Hoje, sábado, 6 de junho, nós temos a oportunidade de entregar mais uma semana a Deus e amanhã, no domingo, dia do Senhor, começarmos mais uma semana. Lembramos a você que hoje, às 18 horas, tem Santa Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora. Lembrando que às 6 da manhã, às 15 horas e às 18 horas, nós continuamos com a nossa campanha de oração pelo WhatsApp da paróquia, Nossa Senhora Aparecida. Você acompanha os nossos ministros que estão aí em oração, nos motivando a oração. E lembramos do dia 11, quinta-feira próxima, dia de Corpus Christi, nós teremos um momento especial, um momento único na nossa vida de comunidade. Você vai fazer na sua casa, na frente da sua casa, o tapete do Corpus Christi bem cedinho, para passar o dia evangelizando lá, os seus, aqueles que vão passando, ver e lembrar que é dia de Corpus Christi. E você antes vai mandar o seu nome, endereço aqui para a paróquia, para a gente saber que você está assumindo este compromisso de evangelização. E a nossa equipe paroquial ia aí durante o dia da quinta-feira fazer a bênção da sua casa, daquele espaço onde você utilizou para evangelizar no dia de Corpus Christi. Então você será um grande evangelizador a partir da sua casa. E a gente fica feliz por isso. Vamos louvar a Deus neste sábado por todos os recuperados da Covid-19, de Colinas e de tantos outros lugares. Vamos focar nos que se recuperam. Vamos nos preocupar, rezar para que ninguém mais seja contagiado, mas que nós não colaboremos para esse vírus circular, mas focar e louvar a Deus pelos que são recuperados, que são muitos, e às vezes a gente esquece, focando só no medo, na tristeza dos que estão doentes, ou mesmo até dos que já morreram. Vamos rezar pelos que morreram, louvar a Deus pelos que se recuperam e confiar ao Senhor os que estão infectados para que não cheguem a óbito. Vamos, portanto, com estas motivações, nos preparar para escutar o Evangelho de hoje. Lembrando que hoje, dia 6, nós fazemos memória de São Noberto, que foi um bispo e também mártir da igreja. O Evangelho de hoje, de São Marcos 12, do 38 ao 44, que diz: Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um grande ensinamento do Senhor em relação à caridade que nós precisamos viver. Uma caridade verdadeira, que não seja apenas passar para frente o que nos sobra, mas dar o que temos. Esse evangelho de hoje está dividido em 2 partes e que se torna um conjunto formado por 2 quadros, um referido ao outro. Os 2 quadros são, de um lado, o comportamento dos fariseus, do outro, a atitude da viúva. A mensagem é clara. É preciso tomar cuidado com os doutores da lei, falsos mestres
que admiramos, porque no fundo os cultivamos dentro de nós, e imitar a viúva, mestra verdadeira da qual desviamos o olhar. Os doutores da lei, ou escribas e fariseus, eram os encarregados de ensinar a lei e a palavra de Deus ao povo. Mas como os vinhateiros homicidas, que se apoderaram da vinha, tá? O Evangelho de São Marcos vai falar lá no capítulo 12, versículo do 1 ao 11, eles também falharam na sua missão. Eles também, eu estou referindo aos doutores da lei, aos escribas, aos fariseus. E por que falharam na missão? Porque se apoderaram da Escritura e por isso se julgavam superiores aos demais. E são eles que se tornam os inimigos de Jesus e que logo querem matá-lo e perseguem. Jesus se previne contra eles e recomenda que o povo também deve tomar cuidado quanto essa espécie de pessoas, de gente que assim se comportam. Os doutores da lei deviam gostar da sua missão, serem pessoas simples e tomar a palavra de Deus acessível a todos. No entanto, seu prazer está em gostar de receber elogios, de vestir-se bem e de ocupar os melhores lugares. Com isso se afastam do povo e levam consigo e aprisionam a sabedoria que vem das Escrituras. Não é algo distante de nós. Talvez muitos de nós cultivemos de fato, dentro de nós mesmos, este comportamento de doutores da lei. Não positivamente falando, como dizia, aqueles que deveriam tornar a lei acessível ao povo, mas os que gostam de serem elogiados. Eles devoram, destroem, aniquilam as casas das viúvas. A casa é a vida, o lugar do refúgio e da segurança, sobretudo para as viúvas que já não possuem um marido para cuidar delas. Os escribas eram justamente aqueles que, apoiando-se na lei, deveriam proteger as viúvas e tutelar seus direitos. Mas eles se aproveitam, exploram sua fragilidade, faziam com que elas pagassem tributos extras, roubavam sua herança ou, pior ainda, exigiam delas ilícitas relações. O verbo usado indica que eles liquidam com o que restou das viúvas. Não está distante de nós este comportamento hoje. Quantos daqueles que, escolhidos dentre todos para representar o todo, se apoderam do poder e exploram o povo? Não é só no âmbito político, familiar, religioso. Quantas vezes, infelizmente, este comportamento se repete? Bem diferente dos doutores da lei, Jesus ensina, explica as Escrituras, dá uma nova interpretação. Ao contrário dos que gostavam, os doutores da lei, Jesus ocupa o último lugar, não os primeiros como ele gostava. No templo, havia um lugar chamado tesouro, onde havia 13 cofres em forma de tromba, nos quais os fiéis depositavam suas ofertas. Por fim, havia o cofre dos pobres. Nestes cofres, os ricos depositavam suas ofertas. Havia uma pessoa responsável que dizia em voz alta o nome e o valor de quem fazia a sua oferta. Junto com o órfão e o estrangeiro, a viúva forma o tripé que a lei e os profetas defendem e protegem. Nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia que falam disso, do Êxodo até o Apocalipse, passando pelos Salmos. E Deus é o pai dos órfãos e protetor das viúvas, o Salmo 68, versículo 6. E denuncia também os ímpios que massacram o povo e matam a viúva e o estrangeiro e assassinam os órfãos, lá no Salmo 94, versículo 6. A carta de São Tiago recordará que a religião pura diante de Deus Pai é aquela que socorre os órfãos e as viúvas nas suas aflições. O versículo 27 do capítulo 1 da carta de São Tiago. A pobre viúva é exatamente a imagem contrária dos ricos. Pobre, humilde, sozinha, longe dos refletores. Ela não depositou naqueles 13 cofres que faziam barulho quando as ricas moedas desciam. Depositou no cofre dos pobres.
onde não havia ninguém para conferir o valor ou quem é que doava. A oferta da viúva teria passado despercebida de todos, se não fosse Jesus. Ele não ficou admirado com os altos valores depositados nos 13 outros cofres. Impressionou aquela pequena oferta, mas de grande valor. Os outros davam tudo aquilo que sobrava e que, no fundo, era fruto da exploração dos ricos sobre os pobres. A viúva deu tudo o que possuía, tudo o que podia. Só Deus, no silêncio, saberia o quanto isso significava. O alerta de Jesus é contra os doutores da lei que se apoderaram das chaves da Escritura e com isso impedem que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas. Não podemos ficar imaginando que estes doutores só existiam na época de Jesus. Eles continuam vivos e estão dentro de nós. A imagem da viúva é o símbolo da humildade. A ela Jesus se assemelhou. Ela não deu muito, como faziam os ricos, mas deu tudo. Ela deu a sua sobrevivência, a sua vida. É como Jesus, que se fez último e deu a própria vida para todos e para o bem de todos. Resta, portanto, cada um de nós, escutando o Evangelho e vendo o ensinamento que Jesus dele faz para nós, decidirmos quais são os caminhos que nós vamos percorrer, os comportamentos que vamos assumir, dos ricos doutores da lei ou da pobre viúva, que mesmo na sua pobreza é capaz de doar, é capaz de preocupar-se com os outros. É isso que faz dela grande e referência para os próprios apóstolos. Que também nós, você, eu, cada um de nós, cultivemos a humildade desta pobre viúva dentro de nós. Cultivemos o cuidado para os mais necessitados do que nós. E assim nós poderemos transmitir a face misericordiosa de Deus. Fique em paz. Obrigado por você partilhar este momento. Tenha um sábado de paz, um domingo abençoado. E que juntos, com compromisso e responsabilidade, vençamos esta pandemia que tanto nos atormenta. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.